Fala galera, tranquilo? Bom pessoal, na aula passada a gente estudou um pouquinho sobre as colisões elásticas e inelásticas, né? Eu mostrei que a gente consegue resolver todos os problemas montando o sisteminha, né? Com a conservação do momento linear e usando também a ideia do coeficiente de restituição, tá joia? Bom, agora pessoal, eu quero mostrar para vocês um sistema que é bastante interessante. Como eu disse lá, quando a gente definiu a grandeza física momento linear, eu mostrei para vocês que a segunda lei de Newton ela é escrita, na verdade, inicialmente por Newton. Né? Na verdade, ele não chegou nem a escrever a fórmula em si, ele só disse aquele texto de que a força resultante ela seria igual à taxa de variação do momento linear em relação ao tempo. Né? Então, a gente percebe que se a gente está trabalhando com um sistema de massas variável, essa segunda lei de Newton ela muda um pouquinho a cara dela, tá joia? Mas a gente vê que essa mudança ela é relativamente tranquila de compreender. Então agora eu quero estudar com vocês os sistemas em que a massa do objeto que a gente está interessado aí está variando. E aí, para dar uma motivada, vamos colocar aqui o sistema do foguete como exemplo, tá? Essa descrição que eu vou fazer para o foguete, pessoal, ela é válida também para outros sistemas de massa variável. A ideia que você pode usar é a mesma, tá joia? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que perceber é que é o seguinte, quando a gente está trabalhando com um foguete, com o lançamento de um foguete para mandar ele para a Lua, ou para mandar para Marte, ou para colocar um satélite em órbita, qualquer coisa do gênero, boa parte da massa desse foguete antes do lançamento, né, a massa inicial desse objeto, é constituída de combustível. Existem casos, pessoal, que 90% da massa é de combustível. A massa útil, que é o objeto que você quer que chegue lá no lugar desejado, pode chegar a ser 10% só da massa total. Beleza? E esse combustível ele vai ser, ao longo do movimento, né, ao longo da sua trajetória, queimado e ejetado pelo sistema de propulsão. Ou seja, ele vai ser jogado fora. Então, à medida que esse foguete for se deslocando, a massa dele vai sendo ejetada, beleza? Então, vai mudando essa massa. Então, o que a gente vai supor inicialmente é que a gente já está com um foguete no espaço sideral. Para que isso? Facilitar um pouquinho, né, pessoal? Se ele já está no espaço sideral, significa que nenhuma força gravitacional ou de arrasto está atuando nele. Então não tem resistência do ar, não tem atrito e não tem nenhuma força gravitacional atuando sobre esse objeto. Tá joia? Então vamos supor que é um objeto aqui livre de outras forças. Tá joia? Então a gente está pensando nesse sisteminha aqui. É o foguete que está se movendo com uma certa velocidade. Tá joia? E não tem nenhuma força atuando nesse foguete. Ele está lá se movendo com essa velocidade no espaço sideral. E aí a gente vai acionar os propulsores. A gente vai fazer com que esse foguete aumente a velocidade dele. A gente vai acionar os propulsores. Quando a gente aciona os propulsores, olha só o que acontece, pessoal. Ele já tinha uma velocidade e o que vai acontecer é que ele começa a ejetar aqui massa devido à queima do combustível. Só que essa massa que é ejetada aqui para trás, ela vai ter uma certa velocidade U em relação ao observador inercial, em relação ao referencial inercial. Então eu estou supondo o seguinte, imagina a gente olhando esse sistema de fora, imagina que nós somos, em relação a esse sistema, o referencial inercial. Tá joia? A gente está olhando esse sisteminha de fora. O que a gente está enxergando em relação ao nosso referencial? Inicialmente você tinha um foguete de massa m se movendo com a velocidade v, tranquilo, passando ali na sua frente. Quando ele aciona os propulsores, você vai ver esse foguete aumentando a velocidade em um determinado valor. Então eu tenho aqui uma variação da velocidade infinitesimal, à medida que o tempo vai passando, né? Só que o aumento de velocidade se deve à ejeção de material. Então a massa dele também está variando um pouco. E aí, pessoal, na prática o que a gente faz é considerar não só o foguete. Nós consideramos como sistema o conjunto, tanto
os gases ejetados aqui, né, os resultados da propulsão, junto com o foguete. Então a gente vai considerar como sistema isso aqui tudo, como se fossem dois corpos compondo esse mesmo sistema. Tá, beleza? E aí, o que acontece? A massa que varia aqui, esse dm, pessoal, está querendo dizer um ΔM, é uma variação de massa. Só que aí, como é uma variação muito pequenininha, no intervalo a gente está considerando aqui intervalos de tempo muito pequenininhos, a gente considera que essa variação é infinitesimal, então ela pode ser escrita como um diferencialzinho aqui, beleza? Então o que acontece? A variaçãozinha da massa aqui desse foguete corresponde ao negativo, né, da variação da massa dos gases ejetados aqui, dos produtos da combustão que são ejetados aqui, né? Então, por exemplo, se esse cara aqui perdeu, sei lá, 2 quilos, quer dizer que esse gás aqui vai ter 2 quilos. Quer dizer que esse dm, como ele é uma variação, aqui ele vai entrar menos 2, aqui vai ficar menos 2, que vai dar 2. Então, essa massazinha aqui, ela é positiva, tá joia? Mas a gente escreve aqui com mais dm porque fica mais fácil matematicamente tratar. Você está dizendo que a massa final do seu foguete é o que ele tinha antes, mais o que variou. E aí, como eu disse que a gente ia estudar aqui um caso geral, essa parte que variou, ela pode variar para mais, pode ser um sistema que está recebendo massa, ou ela pode variar para menos, que é um sistema que está perdendo massa, que é o caso do nosso foguete, tá bom? Então, essa variação ela pode ser positiva ou negativa, tá joia? Bom, então olha só, depois de acelerar um pouquinho, né, ou seja, depois de você ejetar aqui uma certa quantidade de massa, esse foguete, ele consegue ter um aumento, um acréscimo na sua velocidade. E aí, pessoal, diferente do que a gente poderia imaginar, esse foguete ele já está com uma velocidade muito alta aqui para frente. Quando ele ejeta alguma coisa, essa coisa que foi ejetada, esses gases, né, os produtos da combustão aqui, do motor do foguete, ele é liberado com uma certa velocidade U aqui também em relação ao nosso referencial. Então a gente vai ver esses gases continuando o movimento para frente, só que com uma velocidade menor, U. E essa velocidade vai ser importante para a gente, tá joia? Então a velocidade com que a gente consegue expelir esses gases para trás, né? A velocidade com que o foguete desacelera aqui esses gases influencia na taxa de aumento de velocidade que ele vai ter aqui, tá joia? Então, pessoal, a gente está considerando esse sistema formado pelo foguete e pelos produtos da exaustão ejetados num certo intervalo de tempo muito pequeno, que são esses produtos aqui de exaustão aqui, que a gente pensa que são gases ejetados aqui, tá bom? E a gente está pensando nesse sistema como fechado, então a gente pode considerar que o momento linear total é conservado. Qual é o momento linear total? Depois da exaustão dos gases ejetados aí, né? Vai ser o momento linear do foguete mais o momento linear dos gases que estão sendo ejetados. Então, pessoal, a gente pode resolver esse problema usando conservação do momento linear, beleza? Como é que vai ficar isso? Olha só. Trouxe aqui a figura de novo, para a gente ter sempre essa referência. Então, o que eu estou dizendo é que o momento linear inicial vai ser igual ao momento linear final. Ora, o momento linear inicial é muito simples. É a massa vezes a velocidade que ele tinha antes. Está aqui, massa vezes a velocidade que ele tinha antes. É a massa inicial dele vezes a velocidade que ele tinha antes de ligar o motor, né? Antes de ter a exaustão aí do combustível. Bom, agora, o momento linear depois, como eu disse, vai ser o momento linear do foguete mais o momento linear dos gases ejetados. Então, pessoal, vamos pegar o momento linear do foguete. É a massa, que é a massa dele inicial mais o quanto variou, vezes a velocidade, que é a velocidade inicial mais o quanto aumentou aqui. Então, tá aqui, ó. É a massa depois vezes a velocidade depois. E isso é o momento linear do foguete após a exaustão. Beleza? Agora, a gente tem que incluir também o momento linear dos gases que estão sendo ejetados. Pessoal, a massa está sendo menos dm, né? Então, é o negativo do quanto a massa do foguete variou. Está aqui, menos dm, vezes a velocidade com que esse cara tem após ser ejetado. A gente está dizendo que é U. U aqui. Tá joia?
Só que o que acontece, galera? Se a gente considera essas duas velocidades aqui, U e V, que são velocidades dos gases e do foguete, em relação ao referencial inercial, em relação a nós, por exemplo, olhando de fora esse sistema, a gente tem essa equação que é um pouco longa demais. E aí talvez não seja interessante trabalhar com ela. E a gente percebeu que fica bem interessante trabalhar se a gente, ao invés de usar essas velocidades em relação ao referencial inercial, se a gente conseguir usar a velocidade relativa do foguete em relação aos gases ejetados. Então a gente vai considerar essa velocidade relativa e isso vai simplificar nossa equação e a gente já sabe a gente já entende o que significa essa velocidade relativa, né? Essa velocidade relativa ela vai indicar a velocidade com que o foguete está se afastando dos gases, beleza? Então é como se a gente estivesse olhando para o foguete no referencial dos gases que são ejetados. Tá joia? Essa aqui é a ideia. Então, a gente calcula essa velocidade relativa da seguinte forma. É a velocidade do foguete depois da propulsão, menos a velocidade dos gases, tendo em vista que eles estão no mesmo sentido, né? Então, a velocidade relativa vai ser a velocidade maior, menos de quem está correndo atrás aqui com velocidade menor. Isso indica a velocidade com que o foguete se afasta desses gases que são ejetados. Tá joia? Então, essa velocidade aqui, ela é exatamente essa ideia. Ela indica a velocidade com que o foguete se afasta dos gases que são ejetados, tá joia? Bom, se a gente usar essa velocidade relativa, pessoal, olha só que interessante. Eu vou isolar o U, que era a velocidade dos gases em relação a um referencial inercial. Então, o U ele vai ser a velocidade do foguete, que é o V mais dV, né? Menos essa velocidade relativa. E agora a gente pode pegar esse resultado e substituir aqui na nossa equação. Olha só como é que vai ficar. Olha só o que eu fiz, pessoal. Repeti, né? Momento linear inicial, massa vezes velocidade. Momento linear final do foguete é a massa mais a variação vezes a velocidade mais a variação. E aqui no lugar do U, a gente coloca tudo isso aqui. V mais dV, que é a velocidade do foguete inicial mais o quanto ela variou, menos a velocidade relativa do foguete em relação aos gases ejetados aqui, ao produto da combustão. E aí, pessoal, olha só que interessante que acontece. Se a gente olhar aqui, a gente tem dm que multiplica V mais dV. E aqui a gente tem dm que multiplica V mais dV também. Só que esse segundo termo está negativo. Então, essa parte dm que multiplica V mais dV cancela com essa parte que multiplica V mais dV aqui. Então, esse dm aqui vai cortar com essa parte do V mais dV. E olha só o que sobra. Ora, vai sobrar mv igual. Aí aqui sobrou só a massa inicial multiplicando a velocidade final aqui, V mais dV. Então, esses termos aqui sobraram. E do lado de cá, o negativo, sobra dm vezes menos a velocidade relativa. Menos com menos dá mais. Então, a gente tem a variação da massa vezes a velocidade relativa do foguete em relação aos gases ejetados aqui. E aqui dá para cancelar mais coisa, pessoal, porque olha só. Aqui eu tenho m vezes v e aqui eu tenho m vezes v do outro lado da igualdade também. Então, esse mv corta com esse mv. E aí o que sobra é o seguinte, sobra mdv mais dm vezes a velocidade relativa. Então, sobra a massa inicial vezes a variação da velocidade, mais a variação da massa vezes a velocidade relativa aqui. Aí eu posso pegar essa variação da massa vezes a velocidade relativa e passar negativo para o outro lado. E a gente chega nessa equaçãozinha simples aqui, ó. Menos dm vezes a velocidade relativa, né? Então, aqui, pessoal, é a massa dos gases ejetados vezes a velocidade relativa vai ser igual à massa do foguete inicial vezes a variação de velocidade. Deu para entender a ideia? Então, a gente chega na equação aqui bem mais simples, bem mais tranquila. E uma coisa que a gente pode fazer, pessoal, é tentar entender como que essas grandezas variam num determinado intervalo de tempo dt. Então, se eu fizer essas variações em relação ao tempo, ou seja, se eu dividir dos dois lados aqui pela variação do tempo, pelo dt,
nós chegamos nessa expressão aqui, ó, menos dm sobre dt. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é a taxa de variação da massa. Então, isso aqui indica para a gente, pessoal, a velocidade com que o combustível está sendo consumido, indica o consumo do combustível no decorrer do tempo. Então, essa taxa de consumo vezes a velocidade relativa vai ser igual à massa inicial do foguete vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo. E a gente sabe que a derivada da velocidade em relação ao tempo, né, a variação da velocidade por uma variação do tempo é a aceleração. Então, se a gente define esse cara aqui, ó, dm dt, como sendo uma grandeza física que indica a taxa de consumo do combustível, né, a gente consegue reescrever essa equação da seguinte maneira, olha só. Se a gente define a taxa de consumo como sendo o negativo aqui, né, da derivada da função massa, né, a massa está se perdendo. Então, você vai ter uma função da massa em função do tempo. O negativo da derivada dessa massa em relação ao tempo, a gente define como sendo a taxa de consumo de combustível R. R maiúsculo aqui. Então, esse R maiúsculo ele é a taxa de consumo de combustível. Então, a gente pode reescrever dessa maneira. A taxa de consumo de combustível R vezes a velocidade relativa vai ser igual à massa inicial do foguete vezes a aceleração. Isso aqui, pessoal, é como se a gente estivesse reescrevendo a segunda lei de Newton, né? Considerando só a massa inicial aqui, mas tem que prestar atenção, galera, que o foguete ele não tem essa massa aqui o tempo inteiro. Tá joia? Então a gente já fez uma série de operações para chegar nessa equação simples. Então essa equaçãozinha simples aqui, a gente chama de primeira equação do foguete. Beleza? E aí, pessoal, a gente enxerga o seguinte, se isso aqui é massa vezes aceleração, esse produto aqui tem dimensão de força. Né? Força é igual a massa vezes aceleração. Então, a dimensão aqui, né, desse produto é de força. Essa força, que é a taxa de consumo do combustível vezes a velocidade do foguete em relação aos gases ejetados, a gente chama de empuxo do motor do foguete. Então, é efetivamente um empuxo que vai fazer com que esse foguete seja acelerado. Tá joia? E aí, pessoal, essa é a primeira equação que a gente usa para resolver os probleminhas que tratam de foguete. Então, por exemplo, sabendo a velocidade de ejeção aqui, a velocidade relativa de ejeção aqui dos gases, a gente consegue determinar, por exemplo, a taxa de consumo, né? A gente pode relacionar essas duas coisas e pode determinar também qual vai ser a aceleração desse foguete, beleza? Bom, agora, pessoal, eu acho que é interessante a gente conseguir escrever qual vai ser o valor da velocidade final desse foguete. A depender das massas envolvidas aí e ao longo do decorrer do tempo, né? Então, olha só que interessante. Para a gente determinar a velocidade com que o combustível, a velocidade do foguete, à medida que o combustível vai sendo consumido, a gente vai pegar essa equação novamente. Lembra lá que eu tinha escrito isso aqui ao contrário, né? Menos a variação da massa vezes a velocidade relativa é igual a massa vezes a variação da velocidade do foguete. Tá joia? Bom, se a gente pegar essa expressão, a gente pode pegar essa massa inicial e passá-la dividindo. Então, a gente chega aqui, a variação da velocidade dv aqui, né? Variação infinitesimal da velocidade, ela é o menos dm sobre m vezes a velocidade relativa. Então, é o negativo da variação da massa dividido pela massa total vezes a velocidade do foguete em relação aos gases ejetados aqui. E aí, pessoal, a gente pode integrar dos dois lados. Se a gente realiza a integração aqui, nós temos que a integral do dv, né, do elemento dv, do elemento diferencial de variação de velocidade, de uma certa velocidade inicial até uma certa velocidade final, vai ser igual a velocidade relativa, que é uma constante, né, pessoal? Ela sai da integral. Então, ela vai ser igual à integral aqui do dm sobre m. Ou seja, do inverso da massa, uma certa variação dm aqui. E aí, pessoal, a gente obtém a equação de velocidade realizando essa integração aqui, né? Se a gente integra aqui esse diferencial de cara, já dá a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, velocidade final menos inicial. E a integral
dessa função aqui, que na verdade é 1 sobre m, a gente sabe que é o logaritmo, né? Então, pessoal, isso aqui, o resultado dessa integral vai ser o ln da massa final menos o ln da massa inicial. Aí a gente lembra a propriedade de logaritmo, né, gente? Logaritmo de uma coisa menos logaritmo de outra coisa é igual a logaritmo da razão entre essas coisas. Então, isso aqui pode ser o logaritmo da massa final dividido pela massa inicial. Se eu botar esse menos para dentro desse logaritmo, inverte, né, o numerador com o denominador. Então, no fundo, isso aqui vai ser a velocidade relativa multiplicado pelo logaritmo da massa inicial dividido pela massa final, que é o que eu escrevi aqui. Então, basicamente, eu resolvi essa integral e joguei esse sinal para dentro do logaritmo. Isso inverte aqui a ordem das massas aqui. Você troca, a massa final estava no numerador, vai para o denominador e vice-versa. E a gente chega nessa equaçãozinha, pessoal, que fornece para a gente a variação da velocidade do foguete em função da sua massa inicial e final. E também dependendo, né, da velocidade relativa com que esses gases são ejetados. Pessoal, uma coisa interessante é que essa velocidade relativa aqui, né, a velocidade relativa de ejeção dos gases, ela depende do combustível que você está usando. Então, cada combustível, dependendo, por exemplo, às vezes você usa como combustível o querosene. O querosene sendo usado como combustível, ele faz com que os gases sejam ejetados com uma certa velocidade em relação ao foguete. Quando você usa, por exemplo, algum combustível à base de oxigênio, você tem uma outra velocidade relativa de ejeção, beleza? Então essa velocidade aqui, ela vai ser determinada pelo tipo de combustível que está sendo usado para realizar a propulsão desse foguete, beleza? E aqui, pessoal, entra a relação entre a massa inicial do seu foguete com a massa útil final que vai chegar lá onde você quer. Beleza? Então, isso é uma relação bastante interessante. Aí, pessoal, só para a gente ter uma noção do que acontece, eu fiz um gráfico aqui da velocidade final em função da massa final do foguete para uma situação um pouco próximo do realista aqui, tá? Essa equaçãozinha da velocidade do foguete aqui, ela é a segunda equação do foguete. Então, nós temos a primeira equação do foguete, que relaciona a taxa de consumo com a velocidade relativa de ejeção dos gases, igualando a massa vezes a aceleração. Essa é a nossa primeira equação do foguete. E essa aqui, que é meio que a função da velocidade do foguete em relação à massa dele, né, é a segunda equação do foguete, tá joia? E aí, para a gente entender melhor essa ideia, eu considerei esse cara aqui, ó. Vamos considerar um foguete que está inicialmente em repouso lá no espaço sideral, com a massa de 2.000 toneladas. Massa inicial dele de 2.000 toneladas. E os gases são ejetados com a velocidade de 1.000 metros por segundo. Pessoal, isso aqui é aproximadamente um valor realista, tá? Quando se ejeta os gases ali para trás do foguete, isso aqui é um valor perto do realista. Se usa, por exemplo, a querosene aqui como combustível, tá bom? Bom, se a gente usa esses valores aqui na segunda equação do foguete, o gráfico, se a gente fizer o gráfico da velocidade final em função da massa final, a massa inicial ela é constante, né, 2.000 toneladas, nós temos esse gráfico aqui. Aí, pessoal, olha só que engraçado esse negócio aqui. O foguete ele estava inicialmente parado, em repouso, né? Aí eu fiz esse gráfico que indica a velocidade final, que está sendo medida em 1.000 metros por segundo, em função da massa final, que está medida aqui em toneladas. Perceba, inicialmente a massa desse foguete era de 2.000 toneladas. Aí olha só que legal. Se a massa útil final do nosso foguete for aqui da ordem de 200 toneladas, ou seja, 10%, né, dos 2.000, então, se for de 200 toneladas aqui, você vai alcançar uma velocidade aqui de aproximadamente uns 2,2 mil, ou seja, 2.200 metros por segundo. Então, o foguete ele alcança uma velocidade de 2.200 metros por segundo, nessa condição.
Perceba, para isso ele teve que ejetar, para atingir essa velocidade, ele teve que ejetar 90% da massa dele. Aí ele atinge essa velocidade de mais ou menos aí 2.200 metros por segundo. Tá joia? Agora, se a massa do foguete final, né? Se a massa final for de 20 toneladas, ou seja, 1% da massa inicial, esse cara consegue atingir uma velocidade de aproximadamente aqui 4,6, ou seja, 4.600 metros por segundo, mais que o dobro. Então perceba que interessante, olha só, pessoal, olha só que interessante o que está acontecendo. Até aqui, esse cara ele ejetou 90% da massa dele, correto? Quanto que isso vale em valor absoluto? Quanto que isso vale em valor absoluto? Até aqui ele ejetou 1.800 toneladas. Até esse ponto aqui. Então, se ele tiver uma massa final de 200 toneladas, ele ejetou 1.800 toneladas de combustível para atingir uma velocidade aqui. Na verdade, aqui é 2.300 metros por segundo. Então, ele atinge aqui a velocidade de 2.300 metros por segundo. Agora, pessoal, de 200 toneladas para aqui ele teve que ejetar 180 mil. Agora, de 200 toneladas para 20 toneladas, ele ejetou mais apenas 180 toneladas. E ele consegue, com isso, dobrar a velocidade. Percebe? Ele passa aqui de uma velocidade de 2,3 metros, 2.300 metros por segundo para uma velocidade de 4.600 metros por segundo. Isso mostra uma característica da função logaritma, pessoal. Quanto menor é a sua massa útil, que é a massa final do foguete, maior a velocidade que você vai conseguir atingir, e esse troço aqui começa a crescer de forma meio que exponencial aqui, ó. Quanto menor for a massa, isso aqui começa a crescer muito, muito, muito. Beleza? Essa aqui é a ideia. Então, pessoal, isso aqui é só para ilustrar um pouquinho como que a gente enxerga, né? Quais serão as velocidades atingidas para uma determinada quantidade de combustível que vai sendo consumida aí, que vai sendo queimada aí, tá joia? E aqui a gente consegue prever, por exemplo, quanto de combustível é necessário para fazer com que um foguete consiga sair da órbita da Terra e alcançar, por exemplo, a Lua, por exemplo, né? Então, a gente usa equações desse tipo, mas é claro que no caso de considerar a órbita da Terra, aí a gente tem que levar em consideração a força gravitacional e as coisas se tornam um pouquinho mais complicadas, mas a ideia de resolver o problema é do jeito que eu mostrei aqui para vocês, tá joia? Bom, pessoal, com a primeira e segunda equação do foguete e com essa análise aqui desse gráfico, eu acredito que vocês conseguem resolver algumas questões, tá joia? Então, por hoje é isso. Valeu, até mais.